Olá galera, vamos para mais um vídeo hoje. Antes de começar, quero te convidar aí a curtir o meu canal, se inscrever no meu canal aí, tá? Para você estar recebendo todos os vídeos, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, né? Como todos os assuntos que a gente traz aqui, a gente procura trazer assuntos bem bem relevantes, assuntos que normalmente as pessoas têm alguma dúvida, entendeu? Como eu sempre falo, né, que o intuito desses vídeos é para ajudar você, às vezes, que tem um pouco de dificuldade, um pouco de receio, um pouco de dúvida, entendeu? Sobre algumas coisas da Bíblia, e a gente está aqui para tentar ajudar, tá certo? Então, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve aí, tá? E clica aí no sininho para você estar recebendo os vídeos aí quando eu for lançando, tá certo? Hoje eu vou falar de um assunto muito legal, que são dons espirituais, tá? Muita gente tem muita dúvida sobre dons espirituais, falar em línguas, dom de curar, dom de isso, dom daquilo, e hoje a gente vai estar esclarecendo só um pouquinho, tá? Eu queria muito que você acompanhasse na Bíblia. A gente vai estar lendo hoje 1 Coríntios 12, tá? E eu queria incentivar você a ler, a meditar, assim, bem com calma, ler com calma esse capítulo, capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, tá? Ele vai falar dos dons espirituais e da unidade do corpo de Cristo, tá? Hoje eu vou falar só um pouquinho, tá? Eu vou ler só um pedacinho aqui do versículo do capítulo 12, tá? E eu vou tentar explicar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu queria muito te incentivar a ler esses 3 capítulos. Tá certo? Olha, eu vou ler no capítulo 12 de 1 Coríntios, eu vou ler a partir do versículo 4, tá? Diz assim: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operações de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Assim também, como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Vou parar por aqui porque, se deixar, eu vou ler direto, tá? Esse capítulo é muito interessante. Mas o que eu queria que você entendesse hoje é o seguinte. Aqui a Bíblia está falando de dons espirituais. E ele fala que o mesmo Espírito, né, que existe só um Deus e existe um só Espírito. E esse Espírito, ele dá a cada um dom específico. Tem gente que tem 1, tem 2, tem 3. Tem gente que bota a mão numa pessoa e a pessoa é curada na hora. Tem pessoas que têm uma fé sobrenatural. Tem pessoas que têm uma sabedoria absurda. Tem hora que tu fala, cara, que esse cara sabe muito. E tem pessoas que têm um conhecimento muito grande. Tem gente que tem facilidade, né? Ele lê qualquer coisa e aprende muito rápido com aquilo. Tem pessoas que têm dons de falar em línguas. E outros têm dons de interpretar línguas. Mas o que eu quero que você entenda é que a Bíblia fala que Deus, o Espírito, ele distribui particularmente cada um dos seus dons. Certo? Por que isso? É isso que eu queria que você entendesse hoje. Por quê? Porque nós somos membros de um corpo, certo? Se nós somos membros individuais de um corpo, cada membro ele tem a sua função. Cada membro tem uma função determinada
Por exemplo, vamos analisar aqui um corpo. Eu tenho as mãos, né, ouvido, boca, nariz, olho. Cada um tem uma função num corpo. E se você der continuidade na leitura, eles vão falar exatamente sobre isso, sobre o corpo. Então, por exemplo, eu não posso pegar um corpo e querer que um corpo seja todo ele mãos. Você imagina um corpo que for só mão? Não vai dar certo. Ou então for todo olho. Todo o corpo for formado só de olho. Não tem como. Entendeu? Então, todos nós, né, quando nós analisamos o nosso corpo, cada parte do nosso corpo, cada membro do nosso corpo, ele tem uma função. Certo? E no corpo de Cristo não é diferente. Nós fazemos parte de um corpo. Nós somos membros de um corpo. E cada um de nós temos uma função. Temos uma função. E o que a Bíblia nos fala é que a função de cada um, ela tem a finalidade de aperfeiçoar o corpo de Cristo. É por isso que nem todo mundo foi chamado para pregar. Imagina se todo mundo fosse só pregador. Todo mundo está lá na frente pregando. Todo mundo queria ser pastor. Não ia dar certo. Entendeu? Então cada um tem a sua função. Nem todo mundo foi chamado para fazer missões, por exemplo. Para abandonar tudo e ir para um lugar e abrir mão de tudo. Nem todo mundo foi chamado para isso. Só que qual é o nosso objetivo? Nós temos que nos descobrir, certo? Nós temos que descobrir o que nós fomos feitos para fazer dentro do corpo. Onde nós nos encaixamos dentro do corpo de Cristo. A partir do momento que nós descobrirmos qual é a nossa função dentro do corpo, aí a gente vai começar a andar no que Deus nos chamou para fazer. E os dons espirituais, às vezes eu fico observando, tem tanta gente que pega, né, os mais pentecostais, fala assim, não, eu tenho que falar em línguas. Mas a Bíblia fala que nem todo mundo foi chamado para falar em línguas. Não, eu tenho que profetizar. A Bíblia fala que nem todo mundo foi chamado para profetizar. Então, o que eu queria que você entendesse, que nós precisamos nos achar dentro do corpo, certo? Eu sou um membro dentro de um corpo. E a partir do momento que eu faço a minha função, eu me torno tão importante quanto qualquer um outro. Entende? Hoje você para pensar, você acha que um dedinho ele é menos importante do que alguma outra parte do corpo? Não. Cada um tem a sua finalidade, cada um tem a sua função. Você só não é importante quando você não faz aquilo que você foi chamado para fazer. Esse é o problema, entende? Então nós precisamos descobrir o que nós somos chamados, qual membro, qual parte do corpo nós somos. E a partir do momento que nós descobrimos isso, nós vamos nos achar e aí nós vamos conseguir realizar com perfeição aquilo que Deus nos chamou para fazer. Certo? Agora, uma coisa eu queria que você prestasse atenção também. Se você ainda não achou qual a sua função dentro do corpo de Cristo, você sabia que você pode estar deformando algum membro. Por exemplo, se eu pegar no meu pé aqui, se um nervo do meu pé não estiver funcionando direito, todo o meu corpo vai sentir. Então, quando nós entendemos que a igreja é um corpo de Cristo, e se eu não faço a minha parte, se eu não faço aquilo que eu fui feito para fazer, aquilo que eu fui chamado para fazer, existe uma parte do corpo que não está completa, certo? E aí é que é o problema. Hoje, eu fico observando muita gente não sabe, está perdido, não sabe para que foi chamado, entendeu? Então, isso que eu queria te incentivar hoje. Pergunte a Deus, procure conhecer o que Deus tem te chamado para fazer, o que você tem aptidão para fazer. Normalmente, aquilo que nós somos chamados para fazer é aquilo que nós temos aptidão, aquilo que nós gostamos de fazer, certo? Então, é aquilo que normalmente nos faz sofrer. Tem umas coisas muito interessantes. Mas como o vídeo está ficando muito longo já, eu não quero fazer vídeos longos, tá? Mas eu queria muito, eu vou voltar com esse assunto com certeza no próximo vídeo ou depois em outras ocasiões, tá? Mas eu queria muito te incentivar hoje a ler esses 3 capítulos que eu falei, 1 Coríntios 12, 13 e 14, tá? Que ali você vai aprender muita coisa mesmo, tá? É um livro, são 3 capítulos riquíssimos de informação, tá certo, galera?
Grande abraço. Vou encerrar agora aqui porque o vídeo já passou dos 10 minutos, tá? Mas grande abraço, fique com Deus e até a próxima, hein?